E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre Copa Verde? Gente, a CBF ontem, né, anunciou aí a reformulação do calendário, né, do futebol brasileiro, né, e falou também sobre o retorno, né, de algumas copas, alguns torneios regionalizados, né, e os que nos interessam, na realidade, são a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste. Por quê? Porque os vencedores da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste se enfrentarão, né, numa grande final, né, que definirá o campeão da Copa Verde, né? Então a Copa Verde, ela vai ser tipo o quê, Adriana? Ela vai ser tipo uma recopa? Exatamente, ela vai ser tipo uma recopa, né? Assim como a gente tem lá, logicamente falando de primeira prateleira do futebol brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, por exemplo, só a título de exemplo, tá, gente? O campeão da Copa do Brasil e o campeão do Campeonato Brasileiro, né, eles fazem uma grande final, né, que é a chamada Supercopa, né, isso após o final das duas competições, né, e assim como, por exemplo, outro exemplo, já em termos internacionais, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, né, onde nós temos os dois campeões, campeão da Copa Libertadores e campeão da Copa Sul-Americana, se enfrentam na chamada Recopa. Então, esses exemplos são perfeitos, tá, gente, para falar sobre a Copa Verde, porque os dois campeões da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste, né, cada campeão vão se enfrentar em jogos de ida e volta, tá, e sairá o campeão da Copa Verde. Vai ser um super campeão, tá, das duas regiões. Falando sobre Copa Norte, porque quando a gente fala de Copa Norte, a gente fala também de Copa Centro-Oeste, né, eu fiz até uma codinha aqui. São campeonatos que vão acontecer, né, até a grande final, que vai ser definido o campeão da Copa Verde no fim, né, do dia 25 de março até o dia 7 de junho, já pertinho ali de começar a Copa do Mundo, né, 2026, um ano muito bacana aí em termos de futebol, né, gente, que vai ter aí a Copa do Mundo no meio do ano, né, começando ali em junho, né, e a Copa Verde ela termina um pouquinho, uns diazinhos antes, né, então 25 de março a 7 de junho, e falando de Copa Norte e Copa Centro-Oeste, né, a gente vai ter aí a Copa Norte, por exemplo, com dois grupos, grupos A e grupo B, grupo A e grupo B, tá? Cada grupo desse vai ter 6 times, né? Então, assim, a Copa Norte inicia com 12 times, divididos em dois grupos, A e B, com 6 times cada grupo, tá? Centro-Oeste, Copa Centro-Oeste, grupos C e D, também da mesma maneira, 12 times divididos, 6 em cada grupo, tá? Então, assim, gente, na Copa Norte, tá, dos grupos A e B, sairão do grupo A os 2 primeiros colocados, do grupo B os 2 primeiros colocados, e assim também na Copa Centro-Oeste. Grupo C sairão dos 2 primeiros colocados, grupo D os 2 primeiros colocados, tá? E aí esses 2 primeiros colocados de cada grupo se enfrentarão em partidas únicas, tá? Nas quartas de final. Lembrando que essas 6 primeiras rodadas, tá, dos grupos A, B, C e D também são partidas únicas. Não tem jogos de ida e volta, tá? Não tem jogos de ida e volta. Então, assim, gente, de cada grupo desse, sairão os 2 primeiros, tá? E aí, nas quartas de final, nós vamos ter também partidas únicas, tá? E aí, vamos dizer que seja dividido dessa maneira, tá? O primeiro do grupo A enfrentará o segundo do grupo B na Copa Norte. O primeiro do grupo B enfrentará o segundo do grupo A, tá? Também na Copa Norte. E na Copa Centro-Oeste a mesma coisa. O primeiro do C enfrentará o segundo do D. O primeiro do D enfrentará o segundo do C. Tudo isso, gente, em partidas únicas, tá? Então aqui, nas quartas de final, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 partidas com 8 times envolvidos, né? Esses 8 times nada mais são do que os 2 primeiros de cada grupo de 6 lá do início, tá? É uma matemática doida, né, gente? A gente se sente assim, parece a Nazaré Tedesco naquele meme fazendo cálculo. Mas é isso daí, tá? É isso daí. Dessas partidas únicas de quartas de final, né, sairão 4 times, né? Aonde a gente vai ter assim, vamos dizer, tá? Que da Copa Norte, né? Vamos dizer que o primeiro lá do grupo A, do início, né, venceu o seu confronto de quartas de final, e o primeiro do B também venceu o seu confronto de quartas de final, e no caso o primeiro do A e o primeiro do B se enfrentariam numa semifinal, tá? E aí sim começa, tá, gente? Aí é um mata-mata, tá? Já não vai ser partida única, aí já teremos uma partida de ida e volta, seriam 2 partidas. 2 semifinais na Copa Norte, né? E 2 semifinais na Copa Centro-Oeste. Essas semifinais é que irão decidir os campeões de cada Copa, tá? Então, nessa fase sairá
um time da Copa Norte vencedor e um time da Copa Centro-Oeste vencedor. E aí teremos os 2 campeões que finalmente se enfrentarão em mais 2 partidas de ida e volta para decidir o título da Copa Verde, né? Achei muito legal, gente, esse retorno, né, da Copa Norte, da Copa Centro-Oeste. Eu acho que isso torna o campeonato mais valorizado. Falando de valores, né, de termos comerciais das 2 Copas e da Copa Verde em si, a única coisa que a gente sabe é que os campeões da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste ganharão vaga na 3ª fase da Copa do Brasil. Mas em termos de dinheiro, né, ontem eu assisti uma live do Abner Luiz, né, no canal dele do YouTube, inclusive excelente o canal do Abner, o nome é Fala Abner, e ele recebeu na noite de ontem o Ricardo Gluckpol, tá, que é o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol atualmente, e eles bateram um papo generalizado assim sobre o atual cenário, né, dessa reformulação do calendário da CBF, e falaram muito sobre Copa Verde. E uma das primeiras coisas que o Ricardo deixou claro é que ainda não há essa definição do valor comercial, tá, de cada Copa, no caso. Falou-se, né, divulgou-se aí a especulação pela imprensa, salvo engano, a imprensa goiana, falou que seriam 3 milhões para cada campeão, mas isso ainda não é certo, tá, gente? O Ricardo garantiu que ainda não se falou sobre isso, que eles estão realmente buscando meios para que se defina qual será essa premiação para os campeões, mas essa história de 3 milhões, talvez pelo fato de que já dê a vaga na 3ª fase da Copa do Brasil, e talvez aí já se garanta, né, um retorno de 3 milhões pelo fato da participação já na 3ª fase, né, talvez seja nesse sentido, mas haverá, tá, gente, haverá uma premiação em dinheiro para o campeão da Copa Norte e para o campeão da Copa Centro-Oeste, só que ainda não se definiu esse valor, tá bom? Então é isso. Um pouco confuso, né, gente? É meio confuso, mas eu espero que eu tenha sido assim, o mais clara possível, tá bom? Eu acho que era necessário fazer um vídeo falando sobre esse novo formato da Copa Verde pela importância, né, que ela agora ganha um novo significado, né, ela é ressignificada. Então, assim, achei importante fazer esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Para mais notícias do Clube do Remo, a gente vai estar falando aí, o Clube do Remo que tem um compromisso contra o Operário, em outros vídeos, tá bom? No nossos stories no Instagram, tá? No nosso canal aqui do YouTube e também no TikTok, a gente vai estar levando aí as informações do Leão Azul nessa preparação para enfrentar o Operário no domingo, tá bom? Às 16 horas. Um abraço a todos, saudações sempre azulinas.